Muito bom, pessoal. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco de ETF. E aí eu vou trazer dois ETFs que foram lançados recentemente aí na nossa bolsa, dois ETFs geridos pela Asset do Nubank, tá? Então, são produtos onde você encontra em qualquer corretora, não só no Nubank. E que fique claro, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. E aí, vou falar dessas duas novas possibilidades para quem quer fazer exposição no mercado de ações brasileiro, só que com teses um pouquinho diferentes ali de um BOVA11 ou BOVV11, beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e aproveita para comentar que na descrição desse vídeo tô deixando aí alguns links que podem fazer sentido para você. Tô deixando o link para uma mentoria individual comigo sobre finanças e investimentos. Estou deixando o link para a minha comunidade de mídias e investimentos, onde ETF é um dos módulos dessa comunidade. E também estou deixando o link para o meu curso de fundos imobiliários. Galera, vamos lá. Então a gente tem essas duas opções, LVOL e RAI11. São ETFs que vão dar exposição no mercado de ações brasileiro, porém, a gente tem duas teses diferentes aqui, não é um índice mais amplo como o Ibovespa, tá? No LVOL, a gente vai ter aqui esse ETF replicando o Ibov Smart Low Volatility, ou seja, ações do Ibovespa que apresentam menores volatilidades, tá? É um ETF recente, teve IPO ali há cerca de um mês atrás, então a gente tem aqui uma base pequena de cotistas no LVOL, tá? 1.426. No RAI, a gente tem menos de 1.000 cotistas, tá? Então, os patrimônios ali girando em torno de 10 milhões. Então, qual que é o foco do LVOL? A ideia é pegar exposição em ações que tenham menor volatilidade e aí proporcionando uma opção mais estável para investidores avessos ao risco. Beleza? Então a gente vai pegar empresas que tendem a ter menos volatilidade, ou seja, menos oscilação de preço. Então, para aquele investidor que fica mais desconfortável com oscilação muito forte no mercado, o LVOL vai ser uma possibilidade de fazer exposição em ação e pegar aí empresas que têm uma volatilidade menor. Então, é para aquele cara que não aguenta muito solavanco no mercado. Tá? Então, a gente tem redução de risco, conforto emocional, né? Justamente um investimento voltado para investidores que não tem esse peito para risco, tá? Não tem tanto essa tolerância ao risco, beleza? E proteção em quedas. Como você tem uma volatilidade menor, você tende a ter uma flutuação mais baixa. Então, no mercado de queda muito forte, como aqui a gente tem ativos de menor volatilidade, a queda fica mais amortecida, beleza? E aí, deixa eu trazer o relatório a apresentação institucional, tá? Já tem relatório mensal também, tanto do LVOL quanto do RAI, e a principal tese do LVOL é a anomalia da baixa volatilidade. Se vocês quiserem pesquisar isso na internet, tem um artigo, tem uma tese de mestrado do INSPER falando sobre essa anomalia, tá? Um estudo que foi feito sobre o mercado brasileiro. E o que a gente observa, o que esse estudo mostra e outros estudos mostram, tá? É algo um tanto quanto empírico, tá? Ainda é alvo de estudo, mas o que a gente observa é o seguinte: ações de menor volatilidade tendem a entregar um resultado melhor do que o Ibovespa, por exemplo. Então a gente acaba falando o seguinte, né? Poxa, quando eu tenho ali maior risco, eu vou observar maior retorno. Bom, isso é o que o investidor ele acaba exigindo. Se ele vai correr um risco maior, ele vai querer ter um retorno maior. Então o retorno exigido fica mais alto, tá? Só que o que a gente observa nessa anomalia é o seguinte: quanto mais o risco vai sendo diminuído, o retorno tende a ficar um pouco mais consistente, tende a ficar melhor, beleza? Então a gente vê aqui, ó, artigos acadêmicos e aplicações constatam a evidência da anomalia de baixa volatilidade. Esse fenômeno apresenta uma relação inversa entre o risco e o retorno das ações, desafiando as premissas tradicionais de finanças. Então a gente vê aqui um risco mais baixo e um retorno esperado mais alto do que se a gente corresse risco maior. Então, essa anomalia é a principal base do LVOL. Inclusive, tá? Se a gente compara aqui
Eu tô pegando o Ibovespa e tô pegando o IBHB, vou comentar sobre ele mais à frente, mas se a gente, deixa eu tirar aqui o IBHB do gráfico, se a gente observa na comparação histórica, esse é um gráfico que está vindo desde 2006 até 2024, ou seja, a gente está falando aí de um período de cerca de 18 anos de análise, a gente vê que o IBLV, ou seja, as empresas com menor volatilidade e, por sua vez, menor risco, tendem a entregar um retorno aqui maior. A gente vê um retorno realmente bem maior que o Ibovespa no mesmo período e batendo próximo aqui de IPCA mais 6 e em algumas janelas até superando o IPCA mais 6. A gente falou bastante na época do Tesouro ali, quando o Tesouro estava superando o IPCA mais 6, já se falava até de Tesouro IPCA mais 7, não chegou a bater, mas chegou ali a IPCA mais 6,60, 6,65, tá? Então a gente vê que no comparativo com o IPCA mais 6, o IBLV, que é o Índice Bovespa Low Volatility, ele está bem próximo, tá? E aí a gente vê de fato um retorno acumulado bem superior ao Ibovespa. Então, de fato, o que a gente observa é uma certa correspondência a essa anomalia da baixa volatilidade, beleza? Então, se eu tenho maior risco, eu tendo a ter maior retorno. Essa é a expectativa, essa é a exigência. Porém, os estudos mostram que não é bem assim, beleza? Então, a principal tese do LVOL é justamente essa, a anomalia da baixa volatilidade, tá? E aí o IBLV, ele é montado pegando as posições ali, a gente tem um ranqueamento, tá? De posições ali em termos de volatilidade, e daí nesse ranqueamento, né, 33% das ações com as menores volatilidades vão fazer parte do IBLV. E aí o LVOL vai replicar o IBLV, tá? E quando a gente olha aqui em perspectiva, de fato a gente vê que o Ibovespa Low Volatility apresenta realmente um retorno bem maior que o Ibovespa, tá? No total, pegando de 2003 até 2024, a gente vê um retorno acumulado de 1.800 no Low Volatility, enquanto que no Ibovespa a gente vê um retorno aqui de cerca de 934%. Então, um retorno acumulado realmente bem mais interessante no IBLV, tá? E daí a gente tem quando o fundo saiu, ele saiu ali por volta de julho, tá? Então, essa era a carteira em junho, tá? 5 de junho, beleza? Do IBLV. A gente vê uma boa participação aqui de empresas do setor elétrico, tá? Então, Taesa, Engie, Equatorial, Transmissão Paulista, Copel, a gente vê Sabesp aqui, Energisa, CPFE Energia, tá? A gente vê também empresas aqui do setor bancário, a gente vê aqui Seguro, Itaúsa, Banco do Brasil, Santander, a gente vê commodity, tá? Suzano, Vale, Klabin, beleza? Então a gente tem uma carteira bem diversificada, um foco acaba ficando aqui maior também em empresas perentes, beleza? Então a gente vê que realmente a gente tem ali ações que são mais consolidadas, que enfim, tem um nível de risco mais baixo e que no geral o IBLV está apresentando um retorno acumulado bem mais satisfatório, tá bom? E o que é interessante comentar, beleza? Esse ETF e o RAI11, eles não pagam dividendos. A ideia aqui é um ETF tradicional, onde você tem ali ganho de capital com a valorização do índice e, porventura, a valorização da cota, tá? Então, esse cara aqui, ele não vai te entregar dividendos. Pode ser que o Nubank lance uma versão desses fundos com pagamento de dividendos. Vamos ver, tá? Então, ó, aqui a gente tem a composição da carteira no fechamento do mês de julho, tá? Então a gente vê uma participação considerável aqui de empresas ali do setor de energia, tá? Então a gente vê uma divisão bem próxima do que a gente tinha lá atrás, até porque o índice ele é rebalanceado a cada 4 meses, tá? Então entre um mês e outro a gente não deve observar mudanças assim significativas, tá? Então a gente vê que no mês de julho o LVOL apresentou uma queda de 1,14, beleza? Ao passo que o Ibovespa teve uma queda de 1,13. Então tá bem próximo. Realmente a gente teve ali uma queda muito próxima do Ibovespa. Então realmente pegar um ETF que replica o Ibov e pegar esse ETF, o LVOL, a gente teria ali praticamente, ficaria em cima do muro, ficaria no 0 a 0, tá bom?
Então aqui a atribuição de performance por mês. Então isso que é bacana do ETF, você tem ali uma cesta diversificada num só produto, tá? E o LVOL no fechamento aí de sexta-feira bateu R$ 105, beleza? Na outra ponta, a gente tem o RAI. Então o RAI já é algo mais intenso. A gente já está falando aqui de um fundo que vai de fato entregar um risco mais alto, tá? E o foco aqui, a tese aqui, é com relação ao beta. Deixa eu pegar aqui na apresentação institucional, isso inclusive é tema de prova, CPA 20, CE, tá? O beta é uma medida de sensibilidade em relação aos movimentos de mercado. E daí até na apresentação eles trazem aqui um exemplo, né? Se a gente tiver um beta, por exemplo, de 1.2, tá? Quando a gente tem uma alta do Ibovespa, uma ação com beta 1.2 tende a subir 20% a mais que a média de mercado, tá? Que o Ibovespa. Por outro lado, quando a gente tem uma queda, a gente tem uma queda bem mais acentuada. Então, o beta, ele pode assumir 3 valores. Ele pode ser acima de 1, ele pode ser 1, ele pode ser abaixo de 1. Quando a gente tem beta igual a 1, o comportamento é semelhante ao de mercado. Quando a gente tem um beta menor do que 1, essa ação ela é menos sensível que o mercado. Então, se a gente tem, sei lá, um beta de 0,9, cara, a ação, o mercado subiu 1, essa ação vai subir ali por volta de 0,9%. Então, você vai ter uma alta mais atenuada. Porém, numa queda, também a queda vai ser mais atenuada, tá? Agora, uma ação com beta maior do que 1 é uma ação mais sensível. O mercado subiu, ela vai subir mais. O mercado caiu, ela tende a cair mais. Beleza? Então a gente tem até uma escala aqui de empresas com beta mais baixo e com beta mais alto. Pra você ver, todas essas empresas aqui estão lá no LVOL. Se a gente for olhar o material do LVOL, a gente vai encontrar essas empresas lá. Ó, a gente tem aqui a Taesa, tá, ó, vamos pegar aqui no RAI, né? Taesa, End, BB Seguros, Klabin e Vivo. Então, ó, Taesa, End, Klabin, BB Seguridade e a Vivo aqui em cima, tá vendo? Todas aquelas que têm beta mais alto, né, volatilidade, são menos sensíveis a essas flutuações de mercado, estão aqui na Livol, tá? E no RAI, a gente vai ter Magalu, Rene, Azul, Localweb, são ações realmente muito mais sensíveis às flutuações de mercado. E aqui a ideia é que a gente tenha realmente um ETF mais agressivo. Então, diferente lá do LVOL, onde a ideia é que seja um produto voltado para investidores ali, que tem um perfil de risco mais conservador, aqui no RAI a gente já está falando de uma galera mais agressiva, tá? E além disso, tem uma diferença substancial aqui, que é a seguinte: o LVOL, a ideia do LVOL é que ele seja um produto de fato voltado para longo prazo. No RAI, a ideia aqui é que seja um produto voltado para janelas específicas. Então aqui seria um trade mais curto. Justamente porque, poxa, se eu tenho um mercado de alta, cara, se o foco é empresas de beta mais alto, no momento de alta, isso aqui vai explodir. Por quê? As ações são mais sensíveis às flutuações de mercado. Então, se eu tenho uma valorização X, cara, como eu tenho empresas de beta maior do que 1, essa aceleração aqui vai ser muito mais expressiva, beleza? Ao passo que quando eu tenho um mercado de queda, a queda também vai ser muito mais expressiva. Então o RAI, ele é um produto muito mais voltado para você potencializar o teu crescimento no mercado de bull market, no mercado de alta, beleza? Então não é um produto voltado para longo prazo, ele é um produto voltado para momentos de mercado de maior alta, beleza? Tanto que a própria Asset fala: a ideia aqui é proporcionar uma opção mais atrativa para investidores que buscam potencializar seus ganhos em períodos de alta. Justamente porque se o beta é maior do que 1, numa alta de mercado, isso aqui vai explodir, melhor, tende a explodir de rentabilidade, justamente porque as ações são mais sensíveis, tá? Então, ó, a ideia é aproveitar ciclos de expansão e recuperação, maior exposição ao beta durante fases de recuperação e expansão, maximizando ganhos em ciclos de crescimento, ou seja, de valorização do Ibovespa. Potencial para aplicações táticas. Esse é um ETF que fechou ali a 102,15. Então, de fato, aqui no RAI, a gente está falando de um produto mais voltado ali para investidores
que tenham um perfil de risco realmente mais agressivo, que queiram potencializar o crescimento no momento de bull market. Isso aqui para bear market, isso aqui vai estressar muito a carteira, porque o beta é alto. Tá? Então a gente vê empresas realmente aqui mais delicadas. A gente vê CVC, ó, CVC aqui, ó, turismo, construção civil, varejo, construção, tá vendo? Varejo, construção, distribuição, educação. Então, ó, varejo também, commodity. Aqui a gente tem uma B3, até algo razoável. BTG Pactual, Azul, tá vendo? Localiza, Iguatemi. Então a gente está falando de empresas realmente que tendem a ser mais sensíveis. Não à toa, a gente teve uma queda em julho de 1,13 no Ibov. Olha quanto é que foi a queda no RAI. E o RAI replica o IBHB, que é o índice Bovespa RAI Beta. Olha como é que foi a queda aqui, tá vendo? No momento de queda, a porrada vai ser muito mais intensa. No momento de alta, a tendência também é que a gente tenha ali uma valorização muito mais expressiva. Justamente, tá? Porque o beta é mais alto. Agora, num cenário de queda, realmente a gente vai ter ali algo muito mais estressado. Tanto que quando a gente compara, a gente vê que a rentabilidade acumulada do RAI Beta, ela é menor que a do Ibovespa. Justamente, porque não é um produto voltado para longo prazo. Tá? Ó, o Ibovespa de 2006 até 2024, um retorno acumulado de 271. O RAI Beta, 113. Ou seja, o RAI Beta, ele não é um produto voltado para longo prazo. Beleza? Tanto que quando a gente volta aqui para o gráfico do mais retorno, a gente vê que o RAI Beta, no acumulado de 2006 para frente, ele entregou um retorno bem abaixo ali do Ibov. Tá? Justamente porque a ideia dele não é ser um investimento para longo prazo. Tá? A ideia ali é que você pegue janelas de rentabilidade mais altas, janelas de crescimento no mercado de ações e você expandir isso, você otimizar, melhorar isso, melhor, maximizar isso. Tá? Mas ele não é um produto voltado para longo prazo. É diferente de um IDIV, é diferente de um IBLV, onde você tende a ter um retorno acumulado mais alto, porque estou falando de ações de menor risco, ações de empresas ali mais maduras, mais consolidadas. Então são racionais muito diferentes, beleza? E fora que, cara, esse é um investimento voltado para pessoas que entendem esse movimento e não tem tanto aquele medo de ver o patrimônio oscilar, tá? Então, esse é um cara muito mais tático, muito mais dependendo do momento, tá? O L-Vol já é algo ali que, olhando para o longo prazo, vai te entregar um retorno bem consistente e olhando num período de estresse, a tendência é que ele entregue vai entregar um retorno mais baixo, porém com menos volatilidade. Então, ele estressa menos a carteira, tende a estressar menos a carteira. Beleza? Então, um vídeo um pouquinho mais longo para colocar esses dois ETFs aqui em perspectiva, que fique claro, tá? Não se trata de recomendação de compra ou venda. A ideia aqui desse vídeo foi justamente mostrar o racional de cada ETF e aí o investidor, considerando perfil, considerando objetivos, momento atual de vida, vai analisar e também comparar com outras opções que a gente tem no mercado. Tem o NDIV, tem o DIVD, tem o BOVA, BOVV, DIVO, SMLL, enfim, o cara vai decidir, cada investidor tem que decidir onde que vai alocar o seu recurso. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica aí no sininho e se você quiser ter uma mentoria individual comigo, participar da minha comunidade de milhas e investimentos ou até mesmo participar ali do meu curso de fundos imobiliários, os links estão na descrição. Beleza? Galera, então é isso. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.